O segredo das vendas de alta performance para quem é iniciante. Se você é mulher, tem mais de 40 anos, trabalha com consultoria, mentoria, prestação de serviços e está com dificuldade na conversão dos seus leads, então fica aqui comigo que nós vamos conversar sobre os segredos da venda de alta conversão. Muito provavelmente você já deve ter feito vários cursos de técnicas de venda, persuasão, comunicação, influência, e parece que nada disso está surtindo efeito. Parece que toda vez que você entra num processo de vendas, você tem que fazer uma venda, aquilo te drena toda a sua energia, te deixa esgotada e frustrada. Por quê? Porque a venda não acontece. Se você sente tudo isso, o que eu tenho para te dizer hoje é que o que você está fazendo que faz com que o processo não funcione não tem nada a ver com técnica, mas sim a forma como você se relaciona e entra nesse processo. E hoje eu vou te contar a primeira verdade que todos os gurus das vendas não te contam e você continua aí frustrada comprando curso, aprendendo técnicas, aprendendo várias ferramentas e não conseguindo converter. A verdade é que o processo de vendas de alta performance não tem nada a ver com você se tornar uma mestra de técnicas, mas sim de comportamento, de processos humanos, do comportamento humano. Essa é a grande chave, esse é o grande segredo. E quando você realmente entende isso, o seu processo de venda se transforma completamente, sem você precisar ficar se justificando, implorando para a pessoa comprar, sem nada disso. E é exatamente isso que acontece com as minhas mentoradas. Depois que elas passam pelo processo da mentoria, entendem como é que todo esse funcionamento, a venda deixa de ser um desafio e passa a ser um processo natural, contínuo do trabalho que elas exercem. Então, aquela barreira inicial de que eu não sei vender, eu tenho vergonha de vender, tenho medo, e cria toda essa ansiedade, toda essa frustração de você conversar com uma pessoa e não conseguir converter, desaparece, uma vez que você entende e trabalha todos esses processos. E é justamente isso que eu vou trazer aqui para você hoje. E a primeira coisa que você precisa saber é que o processo de vendas, as vendas não acontecem no racional. As vendas acontecem no processo anterior, que é do subconsciente, no campo energético. E se você entra nesse campo tentando forçar uma venda, desejando vender mais do que o cliente está interessado em comprar, ele vai sentir e vai dar um passo para trás, vai recuar. Da mesma forma, se você entra insegura, ele também sente e recua. É por isso que a venda não acontece. Então, toda vez que você entra num processo de vendas com insegurança, medo, ansiosa, querendo converter aquilo, sentindo uma necessidade grande de conversão, porque talvez seja o seu momento atual, você precise converter para fazer caixa ou algo parecido, ou é uma ansiedade de que faz tempo que você está tentando e não consegue e você se cobra demais. Então, todas essas nuances são sentidas no campo. Micro expressões transmitem isso e o seu prospecto pega tudo isso. E sentindo tudo isso, sendo uma venda, sendo convertida não no campo racional, mas no inconsciente primeiro, o que acontece? Uma retração desse seu cliente, ele dá um passo atrás. E é por isso que você não fecha. Então, se a venda ela acontece num campo anterior e é necessário você ter um conhecimento comportamental, isso significa que precisamos dar um passo para trás e olhar para a inteligência emocional. Por quê? Porque é através da inteligência emocional, das emoções, que desencadeiam os comportamentos. E entender de vendas é, primeiramente, entender de pessoas, entender de comportamento.
E aqui vai a dica de ouro. A primeira pessoa que você precisa entender muito bem é você. Uma vez que você se conhece, que você se entende, você passa a entender melhor o seu prospecto. E nesse processo, a venda acontece de uma forma mais fluida. Então vamos falar um pouquinho sobre esse campo emocional que norteia e baseia e dá todo o embasamento para a parte comportamental. Entenda que, na verdade, o que te falta não é técnica, não é você aprender, você não precisa de mais técnica, de mais um curso, entender mais alguma coisa sobre influência, sobre comunicação. O que você precisa é autoconhecimento. Entender como é o seu script, qual é o seu script interno, como que você foi formatada, o que existe dentro dessa sua base emocional que desencadeia comportamentos. Então, por exemplo, você tem medo de ser rejeitada, você não se sente boa o suficiente, você tem dúvidas se a pessoa vai querer te ouvir ou não, se o seu trabalho vale aquilo ou não, se você tem competência para entregar. Então, tudo isso é um script que está dentro de você. E aí você roda a partir desse script, a partir desses sentimentos, a partir dessas emoções, desse campo emocional, você começa a desencadear o quê? Comportamentos. Então, nesses comportamentos é o que impacta e influencia diretamente na sua venda. Quando você está com medo de ser rejeitada, você vai com uma postura mais ansiosa, mais de tentar agradar, mais de tentar agradar mesmo, de ser aceita. E aí a pessoa do outro lado sente essa tensão, não conscientemente, não racionalmente, mas ela começa a sentir um incômodo, um desconforto e um distanciamento. Então é por isso que você não consegue conectar para que a venda aconteça, porque existe um campo anterior. Então, quando a gente fala em vendas, antes de falar em técnicas, nós precisamos dar um passo atrás, olhar para a parte comportamental. E quando a gente olha para a parte comportamental, a gente dá regride um passo ainda mais, que é o quê? A parte emocional, porque é a partir das emoções, daquilo que a gente tem de base, de script no nosso software interno, é isso que desencadeia os nossos comportamentos. E esses comportamentos é que influenciam e são sentidos por quem está na nossa frente. E a partir disso existe ou uma conexão, e aí uma venda que acontece de uma forma fluida, ou uma desconexão. A pessoa começa a se afastar e querer, não tem mais interesse. E aí você acha assim, é o meu trabalho que não é bom, é eu que não sei vender, sou eu que não tenho técnica, sou eu, e não é. É um script anterior. O que tem na sua base? Se ela tem medo, se ela tem insegurança, se ela tem rejeição, se ela tem abandono, se ela tem insuficiência, se ela tem carência de segurança, carência de proteção, tudo isso você leva de uma forma inconsciente, comportamental, que é sentido por micromovimentos num campo sutil pelo seu prospecto. E é exatamente por isso que a venda, que era para ser somente um processo fluido, onde você está apresentando para o seu prospecto, para o seu potencial cliente, um serviço que com certeza ele precisa e que você tem muita qualificação para entregar, uma coisa pesada, um fardo que drena a sua energia e te deixa frustrada. Então, ao invés de ser algo que te acrescente e que faça você cada vez se sentir mais forte, mais confiante, é algo que te drena e te leva cada vez mais para baixo. Por quê? Porque precisa olhar primeiro para essas questões da inteligência emocional. O que está na sua base? Quais são os scripts que estão no seu sistema? Então, o que você precisa entender é que nesse processo, antes da técnica, vem a parte comportamental.
Essa é a grande falha que eu vejo. Então, nas minhas alunas, nas minhas mentoradas, elas chegam frustradas, cansadas, exaustas, querendo desistir de tudo. Por quê? Porque elas já tentaram todas as técnicas, elas já compraram cursos de influência, cursos de comunicação, cursos de persuasão, técnicas de venda, mas nada resolve. Por quê? Porque está trabalhando a parte técnica, a parte estratégica. Só que antes de olhar para a parte estratégica, toda a parte técnica, nós precisamos dar um passo atrás e olhar para comportamentos. Então eu preciso, antes de tudo, entender como eu funciono, quais são os meus scripts internos, fazer as correções necessárias nesse meu script. Então, se eu tenho medo de julgamento, eu preciso trabalhar essa questão. Por quê? Senão eu vou sentar na frente do meu cliente com medo do que ele vai pensar, do que ele vai dizer, o medo de ser julgada. Se eu tenho medo de rejeição e abandono, se eu tenho isso dentro do meu script, eu vou para frente desse cliente com medo de ser rejeitada por ele. E é exatamente quando a gente carrega esses medos, eles atraem exatamente, criam o campo perfeito para que exatamente aquilo que você tem medo aconteça. O julgamento, a rejeição, o abandono, entende? Então, se você leva isso, é isso que você vai trazer. Então, toda vez a gente precisa trabalhar sempre uma questão anterior, que é essa questão comportamental. Quando você se conhece, trabalha essas questões, aí entra uma técnica, aí a técnica funciona. Porque você tem um script limpo, você entra sabendo quem você é, o que você entrega. E você sabe que se do outro lado acontecer um não, não é um não para você, é um não para a própria pessoa. Porque o que você tem para entregar é muito grande. Porque você tem um potencial muito grande. Porque você tem muito conteúdo, você tem muito conhecimento, você tem muita experiência, você tem muito que agregar para essa pessoa. E se ela está dizendo não para tudo isso, é porque ela não está preparada para receber. Mas você está pronta para entregar. Porque você não tem mais os scripts de medo. Não tem mais aquela ansiedade de que eu preciso fechar. Se ele não fechar comigo, eu vou me sentir rejeitada. Eu vou sentir que eu não sou suficiente, que eu não sou boa o bastante. Então não existe esse sentimento que transforma você, que cria uma inferiorização. E quando isso não tem, você vai para esse movimento com o seu cliente muito mais aberta, muito mais disponível. E aí você tem condições de entender e perceber essas nuances e esses movimentos, esses micromovimentos comportamentais do seu cliente antes dele formular uma negativa. Percebe por que a venda acontece quando você se conhece, você trabalha as suas questões e aí você passa a entender e perceber melhor como que o seu cliente também está ressentindo isso. Então, se você já não tem mais, você não está com medo de ser rejeitada, medo de ser julgada, medo de ser insuficiente nesse processo, o que acontece? Os micromovimentos, conforme ele vai te dando dicas de que ele está fechado porque ele está vendo que você tem muita coisa para entregar, só que ele não tem permissão para receber tudo isso, ele não pode receber tudo isso que você tem para entregar para ele. Quando você começa a perceber, porque você já não está mais olhando para você, você já não está mais com medo de você ser rejeitada, de você não ser suficiente, você não está mais no movimento de ansiedade, então você está mais aberta, você está sentindo o que ele está emanando para você. E aí você consegue perceber isso antes e ir direcionando, mostrando para ele que você pode entregar dentro das possibilidades que ele pode receber, que ele tem permissão, que o script dele interno pode fazer isso. E é aí que as vendas se tornam fluidas. É isso que eu vejo acontecer com todas as minhas mentoradas.
Elas trabalham questões pessoais, entendem de comportamento, se abrem para o seu próprio conhecimento de comportamento, entende quais são os seus scripts, refaz esses scripts internos e aí quando vai para um processo de vendas, toda a técnica, tudo aquilo que elas aprenderam, que sim, é muito importante, mas ele está lá no topo da pirâmide. Então imagina o processo de vendas como uma pirâmide, onde a base é onde está toda essa sua informação, todo esse seu script. E o topo da pirâmide, esse pequenininho aqui em cima, ó, é a parte estratégica. Então, quando você trabalha só aqui em cima no estratégico, toda essa base aqui, ó, está influenciando e não está permitindo que a estratégia flua. Então, quando você estiver num processo e você perceber, você vai, se olha e perceba quais são as nuances que você está sentindo. O quanto você está ansiosa, o quanto você está com medo e quais são esses medos que estão aparecendo. Você tem medo de tomar um não por quê? De ser rejeitada? Começa a olhar para aquilo que vai sinalizando conforme você está num processo. E quando você olha para essas nuances, trabalha essas nuances, reorganiza esse script interno, você se coloca à disposição. E é aí que a venda acontece. Então, entenda que a venda, ela acontece num nível mais sutil, que é um nível inconsciente e energético. Quando você se coloca, você vai para uma venda com muita ansiedade, precisando vender, querendo vender, o cliente sente e ele recua naturalmente. Percebe isso? Talvez você já tenha percebido. Me conta aqui nos comentários se você já foi para uma venda com muita expectativa, querendo muito que aquele cliente comprasse, fechar aquela venda e ele tinha tudo para ser o cliente que ia fechar, porque ele precisa de tudo que você tem e aí ele não fechou. Me conta aqui que eu quero saber. Porque quando esse cliente que queria muito, que você sabe que você tem para entregar e que ele queria muito, e aí do nada, ele recua, não é que ele mudou e ele não quer mais, não é que você não consegue entregar o que ele precisa, mas é que dentro do campo ele sente que você precisa mais dele do que ele de você. E o cliente não pode precisar menos. Aliás, você, o vendedor, quem está entregando o serviço, não pode precisar mais do cliente do que o cliente. Numa dinâmica de vendas, o cliente tem sempre que precisar mais do produto, do serviço, do que o vendedor de fazer a venda. Quando essa polaridade está invertida, o cliente sente e recua. Entende? Então, por mais que ele precise, por mais que você tenha o que entregar e você sabe que você vai dar um resultado legal, muito acima da média, que você tem capacidade para tudo isso, o campo se fecha e ele recua. Porque ele sente que o outro lado precisa mais e não pode ser assim. Na venda, num processo de vendas, num processo de prestação de serviço, quem está recebendo o serviço precisa desejar, querer e precisar mais do que quem está ofertando. Esse é o campo correto. Então entenda que não é construir um pitch perfeito, não é fazer mais um curso para aprender o script do pitch perfeito que vai fazer com que as suas conversões aumentem, que você comece a vender. E sim, você olhar para você, entender as dinâmicas internas suas, toda a parte emocional e comportamental, para que você se coloque no seu lugar, o seu lugar de força, sem se comparar, sem medo, sem ansiedade, e só nesse lugar que é seu, que é único, é que você tem força e que o cliente sente essa força e ele passa a desejar o seu trabalho mais do que você deseja que a venda aconteça.
Nesse lugar, somente nesse lugar, a venda tem força, você tem força e as conversões acontecem. É aqui que existe venda de alta performance. Só quando você sai desse lugar, dessa necessidade de proteção, necessidade de segurança, necessidade de ter que pagar conta, necessidade de não julgamento, necessidade de aprovação. Só quando você sai desse lugar e ocupa o seu lugar, aquilo que você tem condições, assumindo toda a sua competência, toda a sua experiência, todo o seu conteúdo, tudo que você tem para entregar para aquele cliente, só nesse lugar é que as vendas acontecem. É aqui que existe alta performance. E é exatamente isso que os gurus de venda não vendem, não entregam, não falam. Eles aprendem? Aprendem. Eles sabem que precisa de comportamento, mas eles entregam hackzinhos, eles entregam estratégias. Mas você precisa entender que a venda em si acontece num momento antes. Você precisa da técnica, que é isso que você já buscou, que é isso que você já aprendeu, você sabe fazer isso. Você já aprendeu, já estudou a arte da persuasão, você já aprendeu comunicação, você já aprendeu como influenciar pessoas, você já aprendeu a fazer um script de um pitch de vendas. Então você tem técnica, você tem estratégia. Só que o que te falta é um posicionamento interno, é estar no seu lugar de força. Mudar, e para você estar nesse lugar de força, você precisa identificar o script que está rodando interno e transformar, reprogramar esse script. Enquanto você não reprograma esse script, você continua rodando e fazendo as mesmas coisas. É o mesmo padrão que se repete, é o mesmo comportamento. Por mais que você tente ser segura num processo de vendas, falar o seu preço sem medo, você não consegue. Ah, eu vou cobrar vou vender um produto de alto ticket, um high ticket. Não sinto segurança, gaguejo, abaixo o preço, não tenho coragem de falar. Tudo isso o que é? É insegurança, é medo de rejeição, é medo de julgamento, é falta de proteção, de sentimento de segurança e proteção interno. E aí você projeta isso no seu lead. E quando você projeta isso no seu lead, no seu prospecto, ele sente. E quando ele sente que ele tem que te entregar algo que é maior do que o que você tem para entregar para ele, ele recua. E não é consciente, é inconsciente. Então ele gosta do seu serviço, ele está interessado no seu serviço, ele quer, mas é como se existisse uma barreira invisível que impede ele de chegar até você e de concluir o processo fechando a venda. Então, se você quer transformar a forma como você se relaciona com seus clientes, com seus prospectos, para trazer mais confiança, mais leveza e mais alinhamento no fechamento de vendas, eu te convido para conhecer melhor o meu trabalho. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você me chamar e a gente conversar, para que eu possa entender melhor esse seu momento, as suas dificuldades e como eu posso contribuir com você nesse seu processo para mudar essa sua estratégia de vendas para uma forma, um posicionamento interno, ocupando o seu lugar de força, onde você consegue de fato converter. E não esqueça de deixar o seu joinha se você ainda não deixou, se inscrever no canal se você ainda não é inscrita, e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo, porque toda terça-feira tem conteúdo novo saindo por aqui. Nos vemos então na próxima terça-feira.